Seu consultor ótico no podcast e agora na feira é a Expo Ótica, Laís. Tamo chique! Demais, a gente tá na maior feira da América Latina e com grandes atores aqui, né? E grandes ilustres do segmento ótico. E pra compartilhar um bate-papo bem legal. E deixa eu te falar um negócio, começamos mal? Imagina. Chave de ouro, né? Trouxemos nada mais, nada menos que Sergião Óptico, o cara da imprensa ótica. Seja bem-vindo, Sérgio. A referência, né? A referência. Obrigado, Laís, Anderson, seu consultor ótico. A gente tá nervoso, né? Que é uma responsabilidade enorme. Mas vamos falar, ó, daqui 3 minutinhos, 2 minutinhos a gente já solta. Esquece. E a gente já marcou, né? Que aqui é só o começo, né? Ah, não dá. Eu falei que o Sergião ele é a enciclopédia do ramo ótico. Então, tem que aqui ter um maior depois. Aqui a gente vai fazer só um overview. Isso. Uma degustação. Uma degustação. Que é pra gente poder conversar no podcast 2 horas seguidas. Seja bem-vindo, Sergião. Legal. Obrigado de coração pelo convite. Ah, uma honra ter você aqui. Como todo podcast, isso é praxe, tá, Sergião? A gente vai querer entender um pouco mais da sua história, como que você começou, o que você traz pro ramo ótico. Então, eu queria conhecer um pouco mais do Sergião. Fala aí pra gente. Legal. É uma história longa, né, de 23 anos, começados há 23 anos Mas atrás. só no ramo ótico, não? Só no segmento ótico. Só no segmento ótico? Anos, é um dinossauro. Sou velha guarda. Old school. Old school, né? Bom, mas old school tá na moda também, né, Sergião? Tá super em alta. Vintage, essas palavras são de momento. Laís, que é da área de design, a gente sabe que essas palavras conversam muito. Sim, ali. E não tem preço, tem valor, então você tá em alta. Exatamente. Mas 23 anos atrás, um ex-bancário, ex-jogador de futsal. Aí Uau. sim. E Era pivô, Sergião? goleiro. Goleiro? Meu Deus do céu. Tamanho, já sofria faz tempo já. Sofri. Teve uma mudança na vida profissional. Eu saí de uma transição de um emprego que eu estava na área de logística, e um vizinho meu que tinha uma rede de óticas, me convidou para trabalhar em vendas. E detalhe, né? Eu nunca tinha entrado numa ótica nem para pedir uma informação. Cara, e você não era usuário de óculos nessa época? Não. Na verdade era interessante, porque da minha família todos usavam, menos eu. Meus irmãos usavam, meus pais usavam, e somente eu que não. Legal. E aí foi feito esse convite, eu entrei pro segmento sem saber nada. Eu vou topar o desafio, vou embora. E ainda com a dificuldade que era um caso interessante. Eu lembro quando a primeira vez entrou uma pessoa para trocar um fio de nylon, um modelo comum. Não, ele não pediu para mim. Ele foi no vendedor mais experiente. E o que ele fez? Ele virou as costas para mim. Não deixou eu ver como é que fazia. Não quer compartilhar o conhecimento. Não queria. Mas isso, eu até comento isso com o Anderson, antigamente era assim, né? Quem retém o conteúdo na época tinha mais valor. E hoje é o contrário disso, né? Quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende, né, Sérgio? Exatamente. E outro caso interessante como esse foi quando eu me deparei a primeira vez com um lesômetro. Que bicho é esse aqui? QT, de onde veio? Como que funciona? Aí a pessoa que estava lá falou assim, não mexe com isso, você não vai entender. Nem quis ensinar. Ele me desprezou, porque eu tinha uma semana. Sim. Enfim. Tudo pra você desistir, na verdade, né? Exatamente. Desânimo total e nenhum apoio, né? Que é uma das coisas que a gente faz hoje. Sim, né? sim. E só que passado exatamente um ano, uns 9 meses, eu me matriculei no curso de ótica. No técnico. E em mais 6 meses eu já era gerente da loja. Então, assim, 1 ano e meio. Sua vida mudou assim. Totalmente. Fala o nome dele agora que a gente vai olhar aqui. Pra você que... Brincadeira. E assim... Eu tô fazendo um sinal aqui por baixo pra você não ver o que eu tô fazendo pra você. Exatamente. E assim a minha vida foi mudando. Eu sou um apaixonado pelo segmento óptico, por óculos, por lente. E aí eu me aprofundei, comecei a estudar catálogo da antiga Solar, né? Hoje é Zeiss. Levava pra casa e levava e falava assim, poxa, mas tem uma lente aqui com altura de montagem 18, eu não vejo ninguém oferecendo, era tudo 22. Com medo de errar as medidas, né? O padrãozinho e ali. Eu ficava sem entender, eu via que tinha outros índices de refração, que todo mundo oferecia resina. Então eu falei, tem alguma coisa errada aqui que não estou entendendo. Aí fui me matricular, fui no curso de ótica, na época no CDL, né?
que dava o curso. Fui aprendendo, fui me interessando, me apaixonando cada vez mais. Quando eu me formei, nos 2 meses seguintes, uma das professoras falou assim, nós vamos abrir, eu vou coordenar o curso de ótica do Senac. Você quer ir dar aula lá? Eu tinha 2 meses de formado e 2 anos de mercado. Ótimo. Mas ela enxergou algo que você não enxergava, na verdade. Porque né? Quando eu comecei a aprender, eu via as pessoas que tinham dificuldade da minha sala, meus parceiros, meus colegas, sempre eu já ajudava. Sim. Ajudava, isso aqui você acha que isso partiu até do que você sofreu em si? De você precisar de ajuda e você não ter ninguém ali do seu lado e... Anderson, eu acho que sim, um pouco. Ou já era de você Mas eu também? acho que era a sua essência, eu já tinha isso no meu coração de ajudar o próximo com uma dificuldade, com uma, hoje muito famoso, né? Uma dor. Sim. E eu acho que isso foi me motivando, uma bênção, uma graça que Deus me deu, essa coisa de ajudar, que hoje é o que eu faço com o segmento. Eu me coloco assim, como uma pessoa que no segmento ele está ajudando toda a cadeia. Então, desde os fornecedores, os grandes fornecedores, as marcas, o lojista e o consumidor. Se eu pudesse resumir você hoje, eu falaria que você é um facilitador de informação. Gostei dessa colocação. Eu acho que hoje eu não consigo me rotular como... Eu estava até pensando muito nisso quando você me convidou. Falei, como que eu vou me apresentar? E eu tenho sempre uma conversa com a minha esposa, Andréia, que é minha sócia hoje, e ela fala, você não é uma coisa assim. Ela que cuida do dinheiro, né? Também. E me orienta e é minha mentora e ela me fez chegar aqui hoje. É isso. Ó, minha parceira. Exatamente. A história de vocês é um pouco parecida com a nossa. Quando ela me disse, você tem que migrar para o digital, você vai perder a onda, você vai perder o bonde, como dizem em Minas, né? Sim. Você vai perder o bonde. Sim. E mineiro não perde trem, então eu não podia perder. Tá e assim foi, e a gente começou a fazer, usar as redes, né? Eu tinha um Instagram, Sergião Óptico, que eu criei para postar fotos de viagem em 2010, 2011, quando surgiu o Instagram. Bem no eu tinha esse nome, porque se eu fosse usar isso há 2 anos atrás, já teria mais. Já teria. Então isso também foi uma graça, uma sacada, uma bênção que eu recebi. Uns insights que você tem que você veio, exatamente. E aí eu retomei, porque ele estava parado. Eu retomei ele e a gente começou a produzir conteúdos para o segmento com consistência, né? Eu acho que hoje, todo o conteúdo para o nosso segmento é válido. Muito. Toda a informação é válida. A Laís disse bem hoje. O nosso ramo é muito carente, né, Sergião? Muito. Eu acho que cresceu muito e cresceu desorganizado, essa que é a verdade. E existe uma demanda, vocês que são lojistas sabem. Vocês sempre estão precisando de quê? Consultores. Sim. E é difícil achar qualificado. Eu recebo semanalmente, Sergião, arruma um vendedor para mim, arruma um consultor para mim. Tem uma pessoa que vai abrir uma franquia nova, ele não tem equipe. Você treina a equipe? Treino. Mas eu preciso de gente, um sênior. Não tem. Não tem, é difícil. Então, assim, tem que formar pessoas, tem né? Que formar, hoje em dia a gente entende a necessidade dos treinamentos e na formação interna mesmo da própria loja, né? Sim. Com a cultura, com os padrões, que transmita também a essência da empresa. Hoje em dia também os velha guardas, aí também tem muita gente que não gosta dessa inovação, né? Também para os atendimentos. A gente está falando também de um atendimento hoje mais acolhedor, né? Exatamente. Mais humanizado, né, Sergião? Isso também é muito importante. A parte técnica eu falo que é o mínimo que nós temos que ter. Sim. E aí essas outras coisas são sempre o a mais. Hoje o consumidor, ele é bem informado, muitos já sabem o que quer, e você tem uma oferta grande, né? E você tropicou, você cai numa ótica. Exatamente. E você tem hoje uma pesquisa recente, a gente estava conversando sobre isso aqui agora, muito interessante, do Google, né, que fala que o consumidor brasileiro, ele não é fixo em uma marca. Ele não tem paixão, até não é fiel, né? Não é fiel. Um termo em inglês, né, love brand. Ele não é um love branding. Ele não é apaixonado por uma marca, mas ele quer personalização, ele quer benefício, ele quer exclusividade. Sim. Então é um caminho que o nosso oráculo Google, né, já está dizendo. Já fez o filme. Para o Brasil especificamente. Então hoje o Sergião,
A gente chama de ecossistema Sergião Óptico, né? Porque hoje nós temos os canais tradicionais, que é o Instagram e o LinkedIn. Tá. Nós temos um blog que chama Visão para o Futuro. Esse já tem bastante tempo. Né? Que fala sobre visão no todo. Não só a visão óculos, lente, mas também visão, a parte oftalmológica, optometria, visão. Legal. Né? E a gente escreve para uma revista, na verdade nós estamos numa transição, né? A gente estava numa revista e a gente, não sei se poderia estar falando isso aqui, mas enfim, esqueça. Se não puder, depois a gente corta. Faz depois a gente... Mas não tem problema, a gente está numa transição e para falar com o consumidor final também. Legal. Que eu acho muito importante. Educar esse consumidor. E fazer né? essa conexão. Sim. Né? Hoje eu estava conversando com alguns representantes e alguns fabricantes. Eu acho que assim, não adianta você pegar, você tem a sua loja. Você pega uma marca XYZ e leva para sua loja porque você tem uma boa relação com a marca ou uma boa relação com o representante. Mas e o seu consumidor? Ele tem essa mesma relação? Sim. Ele tem esse desejo? Porque senão o que vai impactar no seu negócio? Você vai ficar com esse estoque lá, parado. O lojista te vendeu, fez uma boa venda, você não vai vender, não tem para quem vender. Começa a queimar o preço. Você começa a queimar, atrapalha o negócio do lojista, do fornecedor, atrapalha o seu negócio e a coisa não fluiu. Então gira, tem que ligar conectar tudo isso, que é uma palavra de ordem hoje, conexão. Eu tenho que conectar toda essa cadeia para que a coisa funcione, porque às vezes eu não preciso vender para você o XYZ, sim, mas eu posso te vender o ABCD, que vai ser melhor. E o XYZ eu vou vender em outro lugar, outra loja. Você não acha que essa tomada de decisão acontece erroneamente, até porque não tem indicador nenhum, vai pelo achismo mesmo? Eu ouvi nos últimos podcasts, você falou que você é muito de KPI, né? Vamos falar assim, que são os indicadores de desempenho. É fundamental para qualquer negócio, gestão. Hoje a ótica ela caminha para o negócio ser bem gerido. Sim. Como qualquer negócio. Mas a ótica ela ainda está muito atrás. Ela precisa ter uma gestão. Eu conversei com alguns franqueados recentemente. Ele falou, Sergião, eu tenho uma loja que não estava indo bem. Eu peguei minha melhor equipe, levei para essa loja. Continuou. Ela deu um avançozinho. Mas só que onde eles estavam começou a cair. Ficou pior do que estava. E essa equipe, por quê? Porque a equipe que estava nessa loja que não ia bem, não faz o mesmo papel que a equipe de ponta. Já tem uma outra cultura. Então, o que vê? Já houve um desequilíbrio, porque aqui não vendia bem e as que vendem bem também passaram a não vender. Sim. Qual que é a solução? Fecha a outra que tá ruim. Exatamente. Ele falou, é um negócio fadado ao insucesso. E se eu tenho uma boa gestão, eu não fico... fazendo tentativas, vou tentar. Mas isso a gente fala... você vai perdendo dinheiro, tempo, que é um bem precioso, vai desgastando a equipe, você tem uma equipe que não produz. Infelizmente, você tem que ou treiná-la melhor, ou colocar numa equipe mais sênior para que ele absorva qual que é a metodologia, qual que é a forma de trabalhar para ter alta performance. Sim. E assim vai. E se o negócio não está dando certo... Sabe o que eu acho que acontece? O brasileiro tem essa questão do amor a algo que ele criou, sabe? Do negócio em si. Do apego. Apego, exatamente isso. Apego. Então ele vai insistindo, ele vai comendo o budget de uma para enfiar na outra, para sustentar, achando que aquilo vai um dia trazer lucro para ele e ele acaba afundando, né? Ele tem duas boas, uma ruim e acaba afundando as três. Mas às vezes a maioria não tem uma gestão mesmo, um sistema que consegue dar indicadores para que ele consiga fazer também uma escolha mais assertiva, né? Fazer uma mudança de forma consciente para que não tenha tanta perca também. Sim. Porque se ele consegue analisar isso antes, talvez não faria essas mudanças loucas, né? No desespero, porque isso é no calor da emoção que vai acontecendo, né? No desespero, não tô vendendo, tá vendendo, é equipe. E às vezes nem é equipe, e aí é preço, tem tanta coisa, né, que pode acontecer no meio de tudo isso. Exatamente. São muitas nuances que acontecem para o nosso negócio. Hoje tem uma briga aqui em São Paulo, a gente acompanha lá em Minas da mesma forma, de determinada região, que é briga por preço. Sim, total. E eu atendo alguns lojistas, eu falo, cara... E pegar até pelo braço e... Hoje você tem loja ainda? Não. Você presta mais consultoria? Eu preferi trabalhar nesse bastidor da consultoria, do treinamento e nos últimos anos com o marketing, né? Com o marketing mais focado. Rede social,
Aí a gente faz, por exemplo, projetos que a gente faz. A gente fez um projeto lá em BH que foi, eu cheguei para um lojista de uma grande rede, que ele queria, falou, pô, eu não quero estar conversando com um consumidor comum, eu quero um consumidor mais elitizado, formador de opinião, não influencer, Tá. né? São coisas bem distintas. Sim, sim. Eu quero um formador de opinião e quero mídia, que é uma coisa que normalmente não acontece no nosso segmento. Fazer um evento na sua ótica para mídia, né? Eu falei assim, tá, a gente consegue fazer isso nós somos, como a Andréia da área de marketing, ela tem know-how, ela tem amigos em todos os veículos. E eu falei, cara, vamos fazer esse projeto, vai ser uma coisa inédita, não tem, nunca vi isso no Brasil. Tem com mídia do segmento, que é válido, mas a gente vai fazer para fora, é o que eu falei com vocês, a cadeia. Nós estamos pensando no negócio como um todo. Sim. Consumidor final Fabrica, na ponta, né? Vende o consumidor e o cara que vai formar a opinião daqui e falar, esse negócio esse bom. projeto é legal. E aí assim a gente fez com uma marca, apresentamos para toda a mídia em BH, deu uma repercussão fantástica, porque era uma coisa disruptiva, nunca tinha acontecido, foi só fechado para a mídia e para... Aí ele trouxe alguns clientes que são esses clientes de visagismo, clientes que compram o valor agregado, o produto diferenciado, trouxe para ele porque ele se sente importante. Sim, a partir do momento que você faz essa junção de ter mídia, pô, quem não quer estar na mídia que tem um projeto que é importante? Todo mundo quer estar. Sim. Né? Então, trouxemos fizemos um coquetel, o representante abriu a mala e o lojista falou, você vai escolher a peça que eu só vou comprar para você. Se você comprar essa peça, só vou repor ela. Não. Falou, ela vai ser exclusiva. Escolhe o que você quer. Tá. Que eu não vou comprar para mais ninguém. Vou comprar para você. A exclusividade. Que é a experiência. A experiência de compra. Que é a personalização. Sacada, hein? E que é o que o consumidor quer. Uhum. Isso é para todo mundo? Não. Mas eu acho que isso é muito importante também entender qual é o meu nicho. Exatamente. Eu tenho uma loja, qual é o meu público-alvo? Porque não dá para você querer vender para todo mundo. Não. Se você quiser vender para todo mundo, você não vende para ninguém. Eu acho que esse é o grande segmentar problema. Exatamente qual é o meu público-alvo. E aí a gente volta na gestão, volta no atendimento diferenciado. Exato. Na experiência de compra. E sai da guerra de preço. E sai da guerra de preço. E quem quer e é uma escolha, né? É uma escolha. Se você escolher o seu ponto no centro, em qualquer cidade que seja, você vai brigar por preço. Não tem como você diferenciar para outra coisa, porque 99% os consumidores que estão ali já estão acostumados a isso. Agora, quando você vai para uma região da cidade, que eu quero atendimento diferenciado, eu vou gastar tempo, aí entra você, porque o trabalho fantástico que você faz. Obrigado pelo carinho. Gasto um tempo. Sim, é um investimento. Tem um valor. Sim. Né? E aí você Mas é o que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Tem propósito para mim também, né? Eu acho que quando começou isso comigo, eu já fazia isso por intuição. Sim. Mas sempre algo, né? Deus sempre falando comigo, Laís, isso pode transformar vidas também. Porque a gente afeta a autoestima das pessoas, as pessoas começam a se ver de outra forma. Sim. O óculos não é uma muleta. Não. Ele é algo além, que pode realmente transmitir quem a pessoa é. E por muitas vezes o nosso cliente ele não sabe mais quem ele é, ele perdeu a identidade. Ele esqueceu quais são os valores dele, quem ele é de característica positiva. Eu ia falar isso mesmo, Deus você traz essa identidade. E Deus nunca errou quando criou, né? Não. Quando me criou, quando te criou. Você tem características únicas e eu acho que isso é muito legal dentro dessa parte de consultoria, de imagem e o visagismo, para que a gente consiga também acessar a pessoa na individualidade, que cada pessoa é única. E tem propósito, né? É transformador. E é claro, não é para todo mundo. A gente sabe que tem pessoas que acham isso uma baboseira, que acham que isso é futilidade, mas a gente sabe e vê na ponta depois a transformação que isso consegue causar nos nossos clientes. Né? Com toda certeza. E a gente caminha para isso. Né? Quem quer produto que todo mundo está usando, a moda, né? A moda, é tendência. Pejorativamente, a modinha, tudo bem. Tem isso também. Mas tem pessoas que querem coisas exclusivas. Isso é pesquisa. Dizem que a nova era é a questão da customização mesmo, né? E aí a gente fala, eu acho legal falar isso, que a gente
Agora eu posso falar aqui. Pode falar o que você quiser aqui. A gente tem um cara hoje. Que aqui é o podcast do Serjão Óptico. Manda a bola. Obrigado. A gente tem um cara que eu conheci ele mais virtualmente, agora tive o prazer de encontrar com ele pessoalmente, que é o Felipe Diniz, que vai estar aqui. Vai, gente. Já tem a data? Amanhã, tem aqui. Deixa eu pegar aqui a data. Ele vai estar aí amanhã. Porque é tanto convidado. Não percam, porque é um... E é bom que a gente tá gravando tudo isso pra soltar, eu vou te falar, né? essa conexão aconteceu graças ao Serjão, que fique bem claro isso. Obrigado. Dia 14 de abril, às 7 horas da noite, Felipe. Não perca. E o Felipe, falando em personalização, a gente trocando ideia, contamos um pouco da história do Felipe, que é uma das coisas que o Serjão faz também. Vocês estão lá na lista, porque a lista é grande, né? Muita gente para contar a história e contar uma história bonita. Então o casal tá lá, pode ficar tranquilo que a história de vocês vai sair. Esse cara é o verdadeiro storytelling do ramo óptico, né? Sim. Então, assim, a gente contando a história do Felipe, ele falou, pô, Serjão, hoje você pode fazer o óculos, e ele é um lunetier, né? Para quem não conhece, vocês vão conhecer amanhã. E ele faz óculos sob medida personalizado lá na França. E o Felipe me falou, cara, se você quiser fazer hoje um óculos com o pouquinho do cabelo do Tel, né? É do Tel. Você vai juntar 2 chapas de acetato. O Felipe tá aí, você corta o cabelinho do Tel com muito carinho. Meu Deus. Ele vai pôr entre 2 chapas de acetato. Isso não e tem você preço. vai usar um óculos com o cabelinho do Tel. Cara, isso não tem preço, né? Vai fazer uma tatuagem. Você tá entendendo? Não é. Você não tá tem entendendo? preço. Sensacional. E ainda na área das emoções, que é o que afeta as nossas emoções. Exatamente. E quem é pet lovers, né? Quem gosta de pet, pode fazer com o pelo do seu pet. E aí a criatividade não vai fim. além, né? Porque é a personalização, é a exclusividade, que é o que a ótica, para mim, tem que caminhar para isso. Eu também acho. Por quê? Porque nós somos individuais, nós temos um DNA diferente. Exato. Né? Nós particularidades diferentes, criados por Deus de uma forma muito singular. E é isso. E é onde a gente vai fazer diferencial na vida das pessoas, como você tem feito, como vocês têm feito com o trabalho de vocês. E isso é legal. Né? E o Serjão é isso, faz esse projeto de acordo com cada um, a gente atende os lojistas, atende fornecedores, faz Instagram de algumas marcas redes de renome. Eu não posso fazer publicidade aqui, mas a gente atende alguns nomes de peso do mercado e fazendo a diferença. Porque muito hoje legal. Também eu acho que assim, é uma visão minha. Você fazer marketing hoje quase todo mundo faz. Sim. Né? E só que hoje eu me coloco, a gente sabe o nosso lugar. Então assim, no segmento óptico hoje, quem mais entende do segmento, com 23 anos de experiência, e tem uma pessoa que é a minha sócia, a minha mulher, uma mulher fantástica. No nosso podcast ela vai também. Ela vai vir. A gente vai fazer que entende de marketing. Entende de marketing como ninguém, porque ela entende de marketing desde a época que existiu o Portal Terra. O marketing do nosso ramo é muito fraco, né, Serjão? Você lembra do Portal Terra, né? Quando sim, começou claro. a internet. Ela já que fazia ainda aquelas divulgações dentro do Terra, CDzinho, né? O Coan até falou sobre isso aqui outro dia. CD-ROM, né? Sim. Ela entende desde essa época. Ela entende desse processo. E nós juntamos as duas coisas. O meu conhecimento no segmento óptico, em laboratório, em fabricação de armação, das novidades, de tudo. Juntamos isso e falamos, vamos falar sobre isso. Porque são pessoas que não... Tem muita gente falando de coisa que, e às vezes modéstia à parte, faz sentido. Como um profissional há muito tempo, como uma pessoa que tem formação, eu posso falar. Aí eu deixo um pouco a modéstia de lado, assim. Sim, mas tem que se posicionar porque, mesmo. Porque assim, eu tenho que me posicionar porque eu conheço isso. Exato. Eu sei como funciona. Eu estou no mercado. Tem experiência de vivência, causa, né? Eu tô com o dedo no pulso. Eu converso com o lojista, converso com o fornecedor, eu sei a dor, que é a palavra da moda. Sim. E ela sabe muito de marketing. Então nós juntamos as duas e falamos, vamos conversar, vamos mostrar para as pessoas o que está acontecendo de uma forma inteligente, não de influência. Alguns que dizem, ser influência. Tô nessa característica. Né? A minha ideia não é essa. A minha ideia é de formador de opinião mesmo, de um profissional que conhece, que estuda e que pesquisa. Eu gasto muitas horas do meu dia estudando, pesquisando. É o Felipe que está lá em Lyon, ninguém está sabendo. Exato. É a Érida Scheffer, que faz óculos, que é um artista que vai estar com a gente também, né, Laís? Também. É o Ricardo Lorente, que esteve aqui também com o querido também. É o Coan, que é um cara que foi para a área de inovação. A gente tem que unir essas forças. São vocês que estão fazendo um trabalho belíssimo
não só aqui em São Paulo, mas no Brasil, vocês já estão com um grupo de WhatsApp lá que já quase explodiu. Já passou de 1000. Bateu já, né? Bateu, sabia que ia bater. E que tá todo mundo ali sedento de informação. Então, assim, a gente quer fazer isso, quer produzir isso com qualidade, com respeito, com conhecimento de causa, né? Com conhecimento técnico. E o que eu não domino, eu chamo outro que domine para me ajudar. Vamos conversar. Hoje no treinamento eu falei exatamente isso. A gente não é bom em tudo, não adianta querer fazer tudo sozinho, que você não tem mão. Você não é povo. A gente precisa das pessoas, né? Não, precisa. Cada um tem a sua competência, a gente precisa valorizar o trabalho do outro. Com certeza. Muito legal. É isso. Mas tem muita coisa pra gente conversar ainda. Nós vamos remarcar isso. Isso é o Sergião Óptico. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. É só um comecinho, só pra vocês entenderem do trabalho do Sérgio. Se hoje eu e a Laís estamos aqui com um podcast, trazendo essa informação, esse cara é um dos precursores. É verdade. Né? A gente fala do dinossauro de uma maneira brincando, né? Mas pra gente estar até aqui, teve pessoas que galgou, né? Comeu lá a rapadura, que é pra gente vir agora e ficar só com a raspada. Não é assim? Então a gente é muito grato de ter aqui. Tá? Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. A gente quer muito de você mais ainda. Você tem muito a entregar pra gente. Obrigado. E pra nós, assim, a gratidão imensa de ter aqui você hoje. É uma honra, um grande privilégio de receber aqui e conhecer você pessoalmente, né? A gente fica só no online, no digital. Mas como a gente se apega no digital, né? Muito louco isso, né? Mas é muito legal também. Quando saiu a lista, agora eu vou te falar. Quando saiu a lista, o Sérgio foi o primeiro que eu coloquei. E eu falei pro Fabiano, eu faço questão de trazer ele aqui. Foi porque eu gosto dele de graça, sem conhecer ele. É muito louco isso. A gente se conecta, né? De uma forma. A internet é muito digital e assim você fala, puxa, tem tudo a ver comigo, com a forma de pensar. Mas eu acho que a gente sente também quando as pessoas fazem de coração, fazem com aquilo que ama, né? Dá pra sentir isso, que tem verdade no que você faz. Quando a gente começou isso, eu falei pra eles, a gente tem que conectar pessoas que são do bem. Né? E se aproximar então, a gente das pessoas precisa muito disso. Né? Fazer essa conexão, união, né? Porque a gente leva o nosso segmento mais adiante com mais qualidade, né? Com segurança e não o que às vezes a gente vê por aí, que é uma coisa mal feita, gerando um desgaste. Não gosto de usar óculos porque teve uma experiência ruim. Exato. Aposto que se ela tiver uma experiência de sentar lá diante da Laís e tal, e ela fazer todo aquele trabalho que ela faz com excelência, passa a amar óculos, né? Que é o que a gente... Que já aconteceu várias vezes. Sim, é o que a gente quer sempre, né? É o nosso a gente estava pensando até em montar uns anônimos para uma ONG, para pessoa que é viciada em óculos agora, né? Lembra que a gente falou? O nosso próximo projeto? Porque tem gente que a gente fala ainda, benção, calma, você vai devagar, porque você já tem muito óculos, espera um pouquinho que depois a gente refaz isso aí. Segura aí um pouquinho. Mas quem é apaixonado não tem jeito. Não tem jeito. Eu venho na feira, a minha cabeça começa a pirar. Falei, poxa, eu não sei se vocês estiveram lá. Tem um óculos que uma highlight, eu vou lá fibra ainda. De coco. Fibra de coco. A gente vai lá ainda. O outro é feito de resíduo de pasta de dente. Tubo de pasta de dente. Ele vai estar vai estar o do 3D também, que é nosso. Do 3D, lá é sacanagem. Que é fantástico. Então, assim, é muito rico. E acho que o óculos, ele tem que ser esse... Não vou dizer acessório, mas acaba sendo, uns falam de acessório, né? Ou já usa esse termo, que é como a roupa. Sim. Né? Que você troca, você muda, você transmite aquilo que você deseja. Tem um que você gosta de uma cor, ou se eu vou praticar ou usa esporte, mais. Eu tenho que usar um outro óculos, né? Porque às vezes reunião, eu brinco, né? Quantos sapatos você tem? Não precisa me responder. Você tem que ter pelo menos uns 10% em relação a esse. Que já é interessante, né? Que você pode variar. Cada óculos é uma imagem diferente. Cada imagem diferente, uma identidade à mostra. Não é isso? Sim. Basicamente isso. Obrigado, irmãozão. Obrigado. Tamo Sérgio, junto o tempo de foi coração. Curto, mas isso aqui é só o começo, né? Perfeito. Deus abençoe. Sérgio, você, antes da gente terminar, passa na sua rede social aqui, que eu acho importante as pessoas seguirem. Eu vou falar mais ainda. A gente tem um destaque no Instagram, que a gente coloca algumas referências. Eu vou colocar seu destaque lá. Então, toda a matéria do Sergião, nós vamos ter um ícone lá no destaque do Instagram, de Sergião Óptico. Toda a matéria que ele lançar, a gente vai subir nos stories e deixar no destaque. Conta comigo. Tamo junto. Passa suas redes sociais aí pra galera anotar. @Sergião Óptico, tanto pro Instagram quanto pro LinkedIn. E o blog www.visãoparofuturo.com.br. Bateu 10 mil já?
9.749. A gente tem a missão 10, né? de bater os 10 mil do Sergião aqui. Opa, tá? A gente vai subir esse vídeo hoje à noite e nós vamos bater esses 10 mil. E o Sergião vai tirar foto com bexiguinha dando pulinho. Assim. Fechou? Fechou. Irmão, obrigado. Obrigado. Deus abençoe, A gente agradece. querido. Vamos terminar esse agora por aqui. E o próximo, Ricardo Companhismo. Fiquem ligados aí. Valeu! Boa noite.